Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Lecaros, Matheus Babi, nota oficial do Botafogo, esportes olímpicos, parte tática, resposta do Chamusca. É um vídeo bem robusto para vocês que estão chegando aqui agora. Então daqui a pouco eu peço like, peço inscrição, peço para que você seja membro, mas vou direto aos assuntos, um vídeo robusto neste momento. O atacante Lecaros, o ponta, que joga muito pelo lado direito, pode estar de saída do Botafogo. O Vene Casagrande trouxe a informação primeiro. O jogador está indo para o Avaí de Santa Catarina. E é um jogador que mostrou algumas qualidades em alguns momentos quando esteve em campo. E é um mistério porque passaram vários treinadores à frente do clube enquanto o atleta esteve no Glorioso. E ele não foi muito utilizado. Isso é muito complicado de debater porque a gente não tem elementos. Com a pandemia, o torcedor botafoguense não tem acesso através dos jornalistas ao que acontece nos treinamentos. Aliás, anteriormente já era difícil e agora é ainda mais complicado para termos esses feedbacks, essas informações, essas notícias sobre o que acontece nos treinamentos. Agora, quem lembra da live de muitas e muitas horas com Carlos Augusto Montenegro no ano passado e com a presença em dado momento do Ricardo Rotenberg, pode se recordar, a pergunta principal daquela noite foi justamente sobre as negociações ruins que o Botafogo faz ao longo do tempo. E eu citei Zarate, Escalada, aí o Rotenberg se meteu, entrou na minha fala acreditando que eu estivesse falando contra ele. Não era, eu falava contra o amadorismo do Botafogo em todos os anos recentes. E ele falou que os jogadores não geraram dívida, eu falei que não geraram resultados esportivos e falei que sim, o Lecaros gera uma dívida. Já paga, claro. O Botafogo não sabia, contratou o jogador achando que estava trazendo um atleta de graça e, na verdade, no meio do caminho teve que pagar 1.400.000 pela cláusula de solidariedade ao clube formador do atleta peruano, o Cusco. Então o Botafogo teve que pegar um dinheiro da venda do Luiz Henrique para pagar 1.400.000 pelo Lecaros, além do salário. O jogador que já está há mais de um ano no clube, ganhando um salário bem razoável, um salário importante aí para um clube que não pode se desfazer de dinheiro e é pouco aproveitado. Todo respeito ao profissional, não estou aqui nem debatendo a qualidade técnica do Lecaros. Repito, para mim ele em algum momento mostrou atributos interessantes, mas a contratação dele trouxe muitos prejuízos financeiros ao Botafogo de futebol e regatas. E a gestão atual está tentando, de alguma forma, pelo menos o Freeland vem tentando, e a diretoria de alguma forma, desfazer alguns erros bem complicados que vieram do comitê de futebol. Essa diretoria agora vai errar muito? Provavelmente. Um clube com mais de 100 anos de gestão amadora, mas a tendência, ou pelo menos eu espero que o Botafogo evolua. Não vou nem dizer que é tendência, porque eu estou falando por outra pessoa. A minha esperança é que o Botafogo evolua nesse sentido, nas contratações e nas dispensas também de jogadores. O Lecaros, então, indo para o Avaí, ele tem contrato com o Botafogo até dezembro deste ano e vai por empréstimo até dezembro também para o clube catarinense. Se o Botafogo não fizer nada diferente em termos de contrato, a tendência é que Lecaros não vista mais a camisa do alvinegro. E agora, passando já para essa parte de tentativa de profissionalismo da gestão, o Botafogo hoje soltou uma nota oficial emblemática, falando a respeito de governança corporativa, falando a respeito da paciência, entendendo que o torcedor não tem tanta, mas o Botafogo quer mudar e quer romper com algumas coisas feitas recentemente lá por dentro dos bastidores de General Severiano em termos de administração. Então o Botafogo quer mudar segundo a nota oficial. E algo que ficou bem firme na nota é que isso pode acontecer até mesmo com relação aos esportes olímpicos. Está tendo uma avaliação interna com o CEO, com o presidente do Césio Melo, buscando saber
onde o Botafogo está sangrando, o que está havendo, onde o Botafogo não pode gastar e está gastando. Então os esportes olímpicos também estão sendo muito bem observados, segundo a nota oficial do Botafogo. E aí o meu amigo Léo Bessa, o Alvinegro Bessa, que está sempre aqui, toda terça-feira ele está aqui no canal, ele é especialista em esportes olímpicos e ele botou algumas informações no Twitter. Vamos ver. Internamente há uma espécie de blindagem e apoio ao novo projeto de basquete do Botafogo. O pessoal pergunta muito sobre o basquete, então há uma blindagem e um apoio ao basquete. Tratam como já custeado no Campeonato Brasileiro de Basquete, CBB, e nas operações dos jogos de base. Ainda não houve menção ou contato sobre interrupção do projeto da bola laranja. A situação do vôlei parece ser bem complicada. Sem perspectiva de um time adulto ou de apoio financeiro externo, a modalidade tem tudo para encerrar as atividades nos próximos meses. Teve peneira recente que foi cancelada 2 dias antes da realização. Com a situação do Maurício Kumar, que virou até caso de matéria no RJTV, o polo está nessa lista, ou seja, na lista de esportes que devem ser, por enquanto, interrompidos no Botafogo. Tetracampeão sul-americano, o Botafogo não tem equipe ativa e a ideia deve permanecer. Remo é estatutário, então o remo é um esporte estatutário, não pode acabar. Agora, é um esporte que gera uma dívida também anual ao Botafogo, bem considerável, e certamente vai ser observado por outro prisma, o remo, como vão ser feitos os investimentos na modalidade a partir de agora. Então, notícias aí do Botafogo buscando a profissionalização e tendo que cortar na carne. Não tem jeito, gente. Se o clube quer voltar a ser protagonista, tem realmente que mudar a forma da gestão. E aí agora o Botafogo com o CEO deve ter muitas mudanças pela frente. Falando sobre o Matheus Babi, a notícia da Nádia Mauá, lá no GE, dá conta de que o Atlético Paranaense chega firme com a proposta à vista, querendo que o Botafogo mantenha 10% dos direitos econômicos do atleta, e agora, pelo menos neste momento, é o favorito para ter o centroavante alvinegro. E falando sobre centroavante alvinegro, sobre a parte tática do jogo e sobre o já questionado por muita gente Marcelo Chamusca, eu ontem fiz uma pergunta a respeito dessa questão tática, depois da partida muito ruim do Botafogo contra a Portuguesa. O Glorioso empatou em 1-1 com um time que ficou muito tempo com 1 a menos e um time de menor investimento aqui do Rio de Janeiro. O Botafogo jogou num 4-4-2 bem claro, uma linha de defesa, o goleiro, claro, Douglas Borges, aí na linha de defesa, os dois laterais, o Jonathan pela direita e o PV pela esquerda, por dentro na zaga o Canu e o Gilvan. Na linha de meio campo, Felipe Ferreira aberto na extrema direita, por dentro Ricardinho e Friso, e aí tá o ponto, e na ponta, na extrema esquerda, o Marcinho. Na frente, 2 centroavantes, Matheus Babi e Rafael Navarro. Eu perguntei ao Chamusca o objetivo dele nesse 4-4-2 com 2 homens não tão marcadores. O termo que eu usei é de homens não tão combativos, como o Ricardinho e o Friso por dentro. Qual era a ideia dele? Assumir a possibilidade da Portuguesa ficar com a bola e o Botafogo esperar o erro para atacar? Ou mudar as características de Ricardinho e Friso para que eles mordessem o portador da bola e aí o Botafogo conseguisse roubar e sair para o jogo? O Chamusca não usou exatamente essas palavras, mas ele foi claro na resposta. Ele deixou bem nítido que ele estudou a Portuguesa e que a Portuguesa erra muitos passes ali no meio campo, que vem com uma defesa mais fragilizada quando perde essa bola. Então que o Botafogo não precisaria morder tanto, por isso o Ricardinho e o Friso, para fazerem um jogo de qualidade por dentro quando o Botafogo tivesse a bola, com passes verticais. E os 2 centroavantes para uma construção por fora, com os pontas, o Botafogo pudesse atacar a área adversária com o Babi e com o Navarro. Só que, ao meu ver, ele errou nesses pontas, porque se ele quer construir por fora, pelas pontas, para os 2 centroavantes irem para a área, ele tem que ter homens de velocidade. Então, por menos técnicos que possam ser, eu nem acho
que são tão ruins assim, Ronald e Varley poderiam jogar ao invés de Felipe Ferreira e Marcinho. São peças limitadas, todas elas, mas ele quer mudar a parte tática do jogo do Botafogo, ele tem que colocar alguns jogadores de acordo com as características daquela partida. Ele me respondeu e você vê aí agora. Boa noite, Chamusca, canal Fabiano Bandeira. Ao pensar no 4-4-2 de hoje, com jogadores não tão combativos assim por dentro, como Friso e Ricardinho, você assumiu a possibilidade da Portuguesa ter mais a bola, ficar circulando e o Botafogo aguardando o erro do adversário, ou pediu para os seus atletas que mudassem um pouquinho a característica no sentido da marcação? O que deu certo e o que deu errado nessa situação? Bom, a ideia do 4-4-2 era para a gente ter, principalmente quando a gente conseguisse fazer construção pelo lado do campo, 2 jogadores um pouco mais enfiados dentro da área e um terceiro que seria o extremo do lado contrário, já que nos outros jogos a gente estava tendo alguma dificuldade de pisar, de organização de área, e eu acho que nesse jogo a gente sabia que ia enfrentar um adversário que gosta de jogar por dentro, mas que também eles proporcionam muitas possibilidades, porque eles jogam muito por dentro e eles erram muito por dentro. Então a ideia da organização era que com 2 jogadores qualificados e com 2 mais adiantados, a gente pudesse, quando rouba essa bola, acionar com passe vertical, que aí os 2 jogadores, Ricardinho e o Friso, têm essa qualidade, e a gente poder atacar o espaço e criar algumas possibilidades de contra-ataque, já que a gente sabe que o adversário joga muito exposto no seu sistema defensivo. Entra com o volante central para fazer uma saída de 3, espeta muito agudo os 2 alas e tenta jogar no corredor central com os extremos, que acabam jogando por dentro. Então a gente sabia que ia ter um espaço ali. O que faltou para nós, dentro da estratégia que foi montada, foi tecnicamente aproveitar melhor quando a gente roubava a bola. A gente perdeu muita bola no primeiro tempo que a gente roubava e não conseguia acionar os nossos 2 atacantes. E os nossos 2 atacantes, que tinham a obrigação de sustentar um pouco melhor a bola, para a gente desafogar, tirar o time de trás, o Felipe Ferreira e o Marcinho, e a gente aproximar os 2 volantes para jogar, a gente não conseguiu fazer também. Teve um pouco de dificuldade, tanto o Navarro como o Babi, principalmente o Babi nesse jogo. Teve muitas bolas no pé e não conseguiu produzir, achar um passe, achar uma finalização. E isso atrapalhou um pouquinho a estratégia que foi montada. No intervalo eu tentei corrigir justamente essa questão dos 2 atacantes e fechar um pouco mais o corredor central, mas aí a gente faltou ter mais posse de bola, controlar melhor o jogo. A gente continuou errando muito e proporcionando ao adversário a possibilidade de nos atacar, o que acabou acontecendo e resultando o gol que deu um empate para o adversário, e um resultado muito ruim para nós. Pois é, galera, essa foi a resposta do técnico Marcelo Chamusca. E o meu entendimento é o seguinte: ele está tentando organizar o time taticamente em alguns esquemas diferentes. Ele está treinando no Campeonato Carioca. Tem pouco tempo para isso. Agora nós vamos poder cobrar até mais. Por quê? Porque o Botafogo agora tem uma semana de treinamento e tem um bom teste no próximo final de semana, que é o Volta Redonda, que faz um excelente campeonato. E depois desse bom teste contra o Volta Redonda, não há tempo para treinar. O Botafogo viaja para Natal e enfrenta o ABC na outra quarta-feira pela Copa do Brasil, às 21h30. Então, no jogo eliminatório, onde se o Botafogo perder, está eliminado, se vencer, está classificado, e se empatar, vai para os pênaltis, o Chamusca tem que chegar com uma equipe bem preparada. Hoje está muito longe disso. Eu sou a favor da cobrança diária, mas espero que evolua demais até domingo e ainda mais, mesmo que só na conversa, até a próxima quarta-feira. Vamos aguardar aqui um conteúdo robusto para você. Hoje à noite tem uma live especialíssima às 20 horas com o Társilo da Rádio Botafogo e vamos falar muito a respeito dessa parte tática. Estamos muito juntos. Se inscrevam no canal Fabiano Bandeira, galera. Ajude o canal a crescer, um trabalho muito sério. Vamos passar dos próximos 25 mil, vamos passar de 50 mil, 100 mil, porque o Botafogo é gigante. Deixa o like, isso é fundamental para o crescimento do canal. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives. Seja membro por um valor irrisório, é só clicar aí embaixo em Seja Membro e você vai conhecer os benefícios. E claro, saiba que o canal Fabiano Bandeira é parceiro da marca 2Decel, uma empresa que tem produtos de extrema qualidade, muitos em promoção, então siga a 2Decel aí nas redes sociais. Agora sim, estamos muito juntos. Saudações alvinegras, valeu, fui!
you.